Nada contra os outros estilos, mas outros estilos qualquer um é DJ. Aqui não, no hip hop você tem que ser bom. A minha escola, DJ1, Ninja, Jack, Kleber, Luciano, os caras ali fazendo mesmo. Mano, tem que ser bom pra fazer parte. A nossa história se mistura com a cultura hip-hop e seus 4 elementos. Foi formada por diferentes gerações de artistas que vieram da rua. E nada se constrói sozinho. E essa união é o que fortifica e que mantém o hip-hop vivo. The future of the graffiti experience is uncertain. A nossa necessidade de trocar informação era muito grande, né? Ah, então você tem uma referência de uma revista de skate que saiu um grafite de Venice. Nossa, deixa eu ver. E ver o seu trabalho e falar, caramba, esse cara tem um estilo que ele inventou. Como que ele inventou esse personagem? Eu sei fazer degradê, eu sei fazer rosto pra caramba. Tá, beleza. Agora você já sabe a técnica, né? Mas e aí? O que tá aí dentro de você? O estilo é seu caminho, né? A sua aventura, vamos dizer assim, pessoal. E nessa aventura do estilo, o caminho é diferente. Só a gente sabe da nossa jornada. Sei lá, as fotos do gráfico, assim, elas não são... Dá pra você ver que não são manipuladas, mas ao mesmo tempo as pessoas olham de uma forma muito artificial, elas não imaginam o que tá passando por trás de tudo, sabe? Tipo, das dificuldades, do que você tava sentindo, do que você tava passando, do que aconteceu depois, ou antes, pra você executar aquilo. Quando eu comecei, eu era um moleque novo surgindo no bairro pintando pra caralho. Tipo, a galera, ao invés de acolher, me repeliu. E aí falava, ele copia. Óbvio, no começo você tinha referência de quem tava mais perto. Foi duro mesmo. Então por isso que pra mim foi essa parada de preciso criar um estilo, preciso ser bom de verdade. O que eu coloco na parede é algo que não tem só a ver comigo, é atravessa outras pessoas, sabe? Isso é as potencialidades das nossas artes, né? E assim, várias características de estilo, né? Então eu comecei a fechar uma tabela de cor, né? Então o laranja é a ancestralidade, o azul é a espiritualidade. E aí eu trago todo esse trabalho, né, mas também com um propósito de encontro. Eu também estava perdida, né, nesse processo eu vim me redescobrindo. E até falando do espeto, o pessoal falava assim, quando eu iniciei que a gente tem que desenhar bastante e tal. E sempre citavam o espeto porque disse que ele tinha, tipo, várias folhas, ele desenhava muito. Uma das primeiras vezes que eu fui também na casa dele, eu cheguei lá, e aí, vamos desenhar, vamos. Ele me deu um bloco de papel sulfite aqui, com 100 folhas. Tudo isso, né? Ele falou, não, isso aí é só pra esquentar. Você lembra disso? Eu falei, e ele já, eu olhava pra mesa dele, tinha uma porrada de papel. Folhas, né, daquele dia. Eu falei, não, ele tá falando sério, não tá zoando. Uma vez eu tava pintando, eu não gostava mais das letras que eu fazia. Aí falei pro Gu, travou, não consigo desenhar, não consigo sair. Falou, mano, pega tudo que você gosta. O que você gosta? Você gosta de arquitetura? Põe no liquidificador. Você gosta de weird style? Põe no liquidificador. Você gosta do nosso bagulho? Põe no liquidificador. Bate, mistura e faz uma parada nova. Foi o que o Espeto falou pra gente quando a gente era moleque. O que você falou pra nós quando a gente perguntou? Como que eu faço pra gente ter um estilo? Você falou, pega tudo que você gosta. É isso que ele falou. Pega a mão do Mickey, pega o olho do Cebolinha, pega tudo que você gosta, põe no liquidificador, bate, bebe. Você falou isso. Aí a gente ficou parado pensando, putz. Eu fui procurar estágio que eu não consegui no estúdio de desenho animado. O cara falou, olha, você tem potencial, mas não vai rolar o estágio. O que vai acontecer? Eu vou te dar umas dicas para você ter o seu estilo. Você tem que pegar as coisas que você gosta, ficar desenhando, entender o que você gosta e passar pro teu desenho. Aí, o que um jovem faz? Ele potencializa. O que eu fazia? Vezes 1 milhão.
Então tem que achar meu estilo. E eu acho que no estilo é muito disso. Você vai reconhecendo um pedacinho, outro pedacinho. Na época a gente trabalhava, já trabalhou em funilaria, trabalhou em restaurante, locadora, na feira, trabalhava no banco. O último foi o banco. Quando eu conheci vocês. Foi. E a gente já, mas como é que você vive disso, mano? Você não trabalha em outra coisa, você só fica desenhando o dia inteiro, mano. Foi aí que ele também começou a levar a gente, falar, vocês querem viver de arte? Então, começa a fazer isso. Tá vendo? A gente pegava muitos personagens seus pra pintar na rua, porque a gente era mais focado em fazer letra, né? Aliás, os primeiros personagens que a gente pintou na rua foram os seus. E poucas pessoas sabem disso, que a gente pegava o desenho, você dava o desenho pra nós, a gente ia pra rua pintar o desenho. E vice-versa, a gente dava a letra, lembra? Sim, eu queria que você falasse... eu passava o desenho de vocês na parede. E a nossa arte é o liquidificador da vida. Você põe o que você quer no liquidificador e faz a vitamina. Aí você bebe ou não. A new calling, and it was called the Muggsy. So then I started seeing characters. Like Cliff, I think, was the first one I saw do like a guy with an afro profile. So we started seeing that. We started implementing that onto the trains. And that's when I saw the kitchen sink underground presses, all the different underground books by going into a sex shop. So I got influences from the funny pages in the cartoon section of the newspaper. Shoe, Doonesbury, these different types of characters. And Van Baudet. And I started developing the characters. Tem um marco também muito importante na nossa época, principalmente anos 90, que foi a visita do Barry em São Paulo, do Twist, Barry McGee. Eu acho que ali a gente também aprendeu muita coisa com ele, que foi a primeira vez que veio um norte-americano, grafiteiro. Que teve um diálogo, né? Que procurou a cena de grafite. E procurou pintar na rua, e o trabalho dele era muito impactante, muito sólido, muito branco e preto, com duas cores. O cara dava aquele volume no trabalho. E acho que ele influenciou muito todos nós também, né, na época. De todos nós, assim, eu fui o único que teve uma carreira universitária, assim, né, que entrou pra faculdade e formou. Eu entrei em choque, assim, porque era um universo de arte, só que era um universo totalmente diferente. Eu via esse distanciamento e essa discriminação ali dentro. Ao mesmo tempo eu estava sendo convidado para dar palestra em museus, em centros culturais. A gente, todos nós, né? Em museus, em centros culturais, em outras faculdades. E isso causava uma violência muito grande assim, dentro da minha cabeça, porque o que é o certo? Tipo, a opinião dessa galera que está falando que tudo isso é uma merda, ou a opinião dessa outra galera que tá me chamando pra falar pra outras pessoas a respeito disso, tá ligado? A minha posição dentro disso tudo foi querer encontrar um meio termo, né? Que pudesse ser aceito lá dentro como arte, provar pra essa galera que o que a gente tava fazendo também era arte, e ao mesmo tempo também desmistificar entre a gente esse outro lado da arte que a gente não conhecia até então. Quando eu vi que realmente estava começando a ter aquele negócio no Bronx, que passava os caras dançando e tudo, cara, eu acostumado com a capoeira, Salvador, com o frevo no Recife. Inclusive, quando eu fui as primeiras vezes no Recife, eu falei pros b-boys lá usar o frevo no sapateado e tudo, né, mano? Porque as danças têm essa coisa, por exemplo... A ver com a cultura do país, as pernas, né? no balé chama-se grand écart, né? Nós chamamos-se espaguete, porque o espaguete é estiradinho, né? Então chama-se espaguete. E vai, né, mano? Nós chamamos rodopio, lá é o debolé. Então, existem vários passos que são repetidos nas danças com nome diferente, mas é o mesmo passo praticamente. Exato. E a capoeira, o cara fala muito da capoeira, mas o frevo, ele tem muito da criação do frevo e também da dança russa. E o b-boy também muito da dança russa. Então, eu acho que o b-boy, o cara fala, vamos ser a dança original. Eu acho que o mais original do b-boy é a mistura. Ele agrega tudo. Né? Eu acho que ele agrega tudo, cara. Ele põe capoeira junto com samba, com frevo. É uma mágica, né, cara? É mais ou menos igual você fazer arroz ali. Tem a hora certa de você pôr o óleo, o alho e o arroz e depois a água, entendeu? Uhum. É uma mágica, cara. É uma alquimia, né? Não. Não. Ah. Isso é muito metrô, mano. É muito... Não é?
E seu processo de criar um beat, como é que é? Eu gosto do tradicional, mano, do começo do hip hop. Eu gosto muito do sample. Mas eu tiro alguma coisa ali do sample e faço outra música. Pego um trecho, um piano. O tradicional do hip hop é isso. Foi como o Grandmaster Flash começou lá com Good Times lá, entendeu? Good Times. Então eu acho que isso não pode perder. Às vezes eu pego uma instrumental, já vem uma frase na mente. Na frase, às vezes eu escrevo até a última parte da letra. Sabe, a primeira parte vem depois. Mas eu tenho que escrever aquela frase já pra ela ficar na mente. Todo mundo desafiava o perigo. DJ chegava e ligava os toca-discos. Tudo em nome da cultura, diversão. Muitas vezes já escrevi uma letra inteira, sem base nenhuma, porque veio a ideia na mente. Algumas vezes me veio um refrão na mente. Atitude, liberdade e informação. Infelizmente isso já faz tempo. Como eu disse, no tempo da São Bento. Então não tem regra, realmente. Eu gosto de sentir a inspiração. É muito de feeling. Às vezes eu escuto um instrumental que acaba comigo, aí eu escuto, rolou a química, eu falo, ai, quero escrever nisso aí. Tomei um rumo, me dedico e nem sei como agradecer essa ligação, mente, alma e coração. Aí eu faço a música em cima do instrumental, às vezes eu faço o instrumental em cima da poesia. Então é bivolt até pra escrever. Você tem seu processo de criativo, né? Você precisa do seu tempo. Sim, sempre teve. Eu tentei mudar, não consegui, até hoje é assim. Como é que é? Eu sou sozinho. Ele não consegue. Nós brigamos com ele em puta de mim. Caraca, cadê aquelas músicas? Não, já vou ver, daqui a pouco vocês veem aí. Mas fui um visionário, tracei o itinerário. Pra mim não tinha folga, a qualquer hora era horário. Você escreve quando você tá mais calmo, quando você tá mais adrenado, quando você tá... Ah, não tem. Quando tá em crise, o bagulho flui. Crise. A música é você, crise, né? Então, tá em como crise, você tiver, vai, vem. O bagulho vai, mano. Porque sobrevivendo pra nada com um dia como outro dia... Acho que as dificuldades falam mais alto. Ali foi uma era de crise, viu, filho? Crise. Porque sobrevivendo trouxe dinheiro, mas trouxe problema pra caralho, tá? Sempre tem, né? Você também escreve quando você tá na crise? B.O. faz parte. Hoje não. Hoje, né, mano? Crise, os monstros estão todos controlados. Dominei Aprendeu os a dominar, né? Faixa Vai preta. Faixa preta, aprendi a dominar os monstros. Você tem que aprender a dominar. Você só não vai deixar de fazer música, pelo amor de Deus. Aprendi a dominar os monstros. Porém... Isso só na chave, só Porém, é chato que você vê que várias questões que a gente vem abordando há 30 anos está viva hoje ainda, né, mano? A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. A polícia ainda tá matando gente na quebrada, a violência ainda continua e ataca da mesma forma. Não dá ainda pra gente fazer só a música pra dançar e se divertir, se os problemas continuam os mesmos, sabe? Eu quero fazer música comercial pra tocar, pra a gente ganhar o nosso dinheiro. Mas, cara, eu não consigo fazer música se não for pra falar aquilo que é importante pra mim. Porque o que é importante pra mim, eu tenho certeza que é importante pra milhares de pessoas que têm uma origem semelhante à minha. Então eu uso muito a minha música como ferramenta mesmo. Eu gosto muito dessa ideia de reunir, né? A gente entende que são vários lugares, a cidade é enorme, né? Mas faltava, voltando também um pouco dessa ideia dos projetos que eu trago, de olhar para a cidade, mas não se ver, né? Que foi aí que também me veio essa ideia da Empena, né? E eu olhava para a cidade, via esses painéis enormes, né? E aí me faltava uma representatividade. Claro que tem alguns artistas pontuais, né, que estão nessas empenas que eu tenho muito carinho, mas faltava, assim, uma galera das pontas da cidade. Eu olhava, não via ninguém, sabe? Gente de perto, que eu tenho conexão. O meu projeto chega depois de 15 anos de trabalho, com a oportunidade de ocupar um espaço tão majestoso que é o centro da cidade. A arte traz uma mulher negra enraizada na terra e em suas mãos um colar de contas azuis, que representa um colar que foi encontrado em uma escavação arqueológica nas imediações do Cemitério dos Aflitos. Mas eu não me considero um produtor. Eu tenho talento, eu sei fazer. Só que o que está em primeiro lugar é a discotecagem, é o DJ. E o grafite é uma coisa muito legal, porque permite a gente, como instrumentos da cidade, assim,
a descobrir a cidade, né? Muitas das vezes a gente tá pintando juntos, a gente tinha que pedir licença para quem tava morando ali, pintar junto com ela, ou então o que você quer que eu pinto? Tá, pintar para ela, pinta que eu amo a Maria, pinta. Enfim, isso acontece muito quando a gente tá na rua pintando. O grafite leva a gente pro lixo e pro luxo, né? Um dia a gente tá jantando com o CEO da Nike, no outro dia a gente tá dividindo o Guaraná, a tubaína que o mendigo comprou pra gente porque a gente tá pintando a sala dele. De repente a gente foi as únicas pessoas que passou ali no dia que tratou o cara como ser humano. Porque assim, eu vivo o grafite, eu sou o grafite. E o grafite é a rua. Se você não alimenta, se você não respeita o que te alimenta, como é que você vai querer respeito? Na rua você tem que abraçar, na rua você tem que amar. Porque se você não fizer, fudeu. Porque a gente já tá muito, a gente é muito vazio. Se você tivesse que falar para um garoto ou uma garota que está assistindo isso, quero fazer parte da cultura hip hop. Primeira coisa, você tem que ter certeza do que você quer e saber que aquilo ali tem que ser parte da sua vida integral. Esse acho que é o ponto mais interessante, né? O que te satisfaz, né? Sim. E a gente quando tá nessa período de afirmação, você fica com esse questionamento, caramba, mas não é legal você fazer outra coisa? Eu falei, mas não é isso que me satisfaz. E demorou, sei lá, 15 anos com essa insistência no clássico, e que hoje eu ainda tenho muito prazer em fazer, e me sinto muito bem, para eu poder falar, bom, agora eu vou manter aqui o clássico, mas eu vou começar a criar alguma outra coisa desprendida. Acho que todos nós somos, de uma certa forma, exemplos para muitos desses garotos que não têm paciência e que precisam escutar isso que a gente está falando para entender que não foi assim num estralo. Você tenta, não consegue. Aí fica, na verdade eu percebi, né, que eu tava focada ali na técnica e esquecia da música. Quando eu relaxei e falei, não vou conseguir mesmo, vou curtir meus discos só aqui, aí começou a sair. Então foi lento, né, o processo. Se ele quiser começar agora, ele tem que... Não, primeiro você vai aprender os princípios básicos, mixagem. Você tem que saber tocar bem para depois você fazer isso. Você quer aprender a tabuada do 6, você não sabe nem a do 2? Você tem que ter o feeling. Faça que nem todos nós. Ia na galeria, aprendi, não podia comprar o disco, mas ia lá, sabia o nome, lia a capa, contracapa, nome do produtor, nome do cara da faixa tal, pá. Hoje o cara faz rap e não sabe quem é o Taíde, não sabe quem é o Pepeu, não sabe quem é o The Menos Crime. Como? O cara tem que estudar, filho, o que ele está realmente propondo a se fazer. Se você quiser fazer sempre bonito, você fica engessado. Se você estiver disponível ao erro, quando você acerta, é uma pintura, mano. Eu não entrei no negócio pra ganhar dinheiro e pra ter fama. Não levo como hobby. Se você quer isso como sua profissão, levar isso como uma profissão também. Eu virei uma referência muito rápido, porque eu botei a cara e muitas meninas chegam em mim e falam, tipo, você é minha referência. E desde que eu comecei a pintar, eu tenho isso na minha cabeça, que a mulher que eu puder fazer, começar a pintar, eu vou fazê-la pintar. Através do grafite eu me conectei com gente do mundo inteiro e um jovem sonhador da Zona Leste, hoje tipo, eu posso dizer que eu já estive em 30 países, 100% por conta do grafite. Tem que acreditar e falar inglês. Porque você vai no campeonato lá na Holanda, o cara fala, how many days staying here? Você, hã? Que não é sobre brilhar, né? Hoje, com a maturidade que eu tenho, é sobre iluminar. Perceber que mesmo que depois que eu parta, tem um pouquinho de mim aqui também, né? Eu me sinto muito inspirada de poder compartilhar um pouco desse amor da dança. A cultura hip hop ela é muito diferente de movimento. Quando você fala movimento, é todo mundo em prol de uma coisa só. O hip hop são várias pessoas, cada uma tem um objetivo. Eu tenho o objetivo de dançar, o Rooney quer ser DJ, você quer ser grafiteiro, o outro quer ser MC. A cultura ela tá para todo mundo, cada um faz da sua forma e cada um em busca daquilo que acha melhor para si. E quem é o Ice Blue? Um cara confuso e bravo. Quem que é o Ed Rock? Um cara que quer viver. Quer viver até e envelhecer com saúde. Isso que ele quer. É isso que eu quero. Tô ainda em busca da fórmula mágica da paz.
Foi isso que eu vi no hip hop. Eu vi um mundo que talvez onde eu estava em triunfo eu fosse apenas ser um criador de cabra ou um vendedor de banana, alguma coisa. Nossa, cara, obrigado hip hop, obrigado por existir e obrigado por dar tanta chance aos nossos periféricos. Você conhece um cara que gosta mais de hip hop do que o Rune? Conheço. Quem? Eu. Acho que a gente gosta igual. Igual. Me diz uma coisa, o Zé Ricardo ainda existe? Claro. Ou só o Rune? Não, existe. O Zé Ricardo foi o primeiro amigo seu de quando a gente era inimigo de gangue. Sim. E a gente sempre... O Zé Ricardo é o cara que assina o cheque, né? O Rune é só o personagem. A gente cria vários personagens dentro da gente. Eu tenho o Guardião, tenho o Rune, tenho o Argenaja, que é o DJ, desde a época do Cultura de Rua. Tem o B-Boys Dui, que eu era o DJ do MC Dui, que era o Gêmeos. Tem o Gangsta Rune, que gosta de cantar rap, mas eu não tenho o talento que o Taíde tem, do MC Jack, entre outros MCs aí da nossa época. Mas gosta de fazer, quer estar presente, quer compartilhar tudo aquilo que ele vivenciou, aprendeu e fez. Tem uma hashtag que eu sempre utilizei, que é o Estamos Vivos. Porque as pessoas acham que a gente não existe e a gente está aqui dizendo diariamente que a gente está aqui. Estamos vivos. O hip hop trouxe pra gente essa bravura, essa coisa do... Uma luta, cara, contra um sistema, não só enquanto o rap tinha um lado político, nós tínhamos um lado musical de brigar pelo nosso espaço. Por que nós somos tão diferentes deles, sendo que nós temos condições, conhecimento? Por exemplo, os jeitos de hip hop, cara, isso está escrito já. Tem muito conhecimento musical. Qualquer outro gênero. Se perguntar e sentar sobre música, a gente dá de 10-0, cara. A gente sabe a história do blues, do jazz, do soul, do próprio hip hop, do R&B, do rock and roll, do reggae, do jazz, do jungle, drum and bass. Porque a gente sentiu necessidade, porque a gente tinha que ser aceito. Você só aceita a sociedade de duas coisas, ou é pela força ou é pela inteligência. Eu acredito que o hip hop é um fenômeno espiritual e é um fenômeno astrológico também. Os astros estavam num alinhamento na época quando começou. Mudou uma mentalidade do mundo, mudou gerações. Tá mudando ainda. Salvou os pretos no mundo. Os pretos eram para ser hoje fantasmas, se não fosse o hip hop. O hip hop deu esse... Como que eu vou dizer? Fez esse resgate. Vamos que vamos. Quando eu me lembro dos tempos da São Bento, vamos dizer no começo do movimento, quando nem se pensava em videoclipe, a levada do rap era bem mais simples. Pra chegar ao metrô eu pegava abuso, o trançado no pé como eu sempre uso. Meus amigos de rua do meu lado viajavam no som que saía do nosso rádio box. Pra quem entende do assunto, a todo instante chamados de vagabundos, muitas vezes alvos de tiração, por sentir a liberdade dançando no chão. Nem deu tempo, chegaram o escudo, eles, os homens, querendo acabar com tudo. Um batalhão de soldados na nossa frente e o Milton colocando pano pra gente. Gambé olhava pro rádio e dizia, desliga isso. Então fazíamos o som na lata de lixo, todo mundo desafiava o perigo. DJ 1 chegava e ligava os toca-discos, tudo em nome da cultura, diversão, atitude, liberdade, informação. Infelizmente isso já faz tempo, como eu disse, no tempo da São Bento, quando nem se pensava em videoclipe, a levada do rap era bem mais simples. Havia pouco grafite nos muros, porém o hip hop era bem mais puro. Nem se pensava em videoclipe, a levada do rap era bem mais simples. Nem se pensava em videoclipe, a levada do rap era bem mais simples. Nem se pensava em videoclipe, a levada do rap era bem mais simples. Havia pouco grafite nos muros, porém o hip hop era bem mais puro. Vamos que o som não pode parar. Hoje tá faltando hip hop na veia, muito olho gordo na conquista alheia. Não vejo mais o break na rua como antes, mas gente pra mandar no hip hop tem bastante. Cultura de rua de fato é a lei, alguns preferem não dividi-la com ninguém. Não importa a quantia, não importa o valor, mantenha o verdadeiro hip hop vivo, por favor. Com unhas e dentes, boombox, correntes, a garra de sempre com ódio e amor. Igual no tempo que nem se pensava em videoclipe, a levada era mais simples quando começou. B-boy sendo preso porque tava dançando e MC que foi morto no vagão do metrô. Tinha pouco grafite no muro,
Porém o hip hop era bem mais unido e puro. Nem se pensava em videoclipe, a levada do rap era bem mais simples. Nem se pensava em videoclipe, a levada do rap era bem mais simples. Nem se pensava em videoclipe, a levada do rap era bem mais simples. Havia pouco grafite nos muros, porém o hip hop era bem mais puro. Visual estiloso, tênis bem louco, sempre ia pro baile pra tentar esquecer do sufoco. Trombava as pedritas, fazia acolê, aprendi muita coisa fazendo meu rolê. Nas festinhas da quebrada, nas casas de família, eu nem sabia, mas já era fundo de quintal. Então eu conto espaguete, mais uma pá de moleque, fundamos nosso grupo Coisa e Tal. Era época também de J.R. Blau, espero que esteja em paz com o Pai Celestial. Tudo que eu tô dizendo, te juro, não é presente ou futuro, faz parte da fase inicial. É sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. Pega o cobertor, faz uma jaqueta, traga seus artigos pra fazer aquela treta. Quem já foi função sabe o que quero dizer, levanta a mão pra cima que eu quero ver. Em nome da velha São Bento, viajei no túnel do tempo, no tempo que nem se pensava em videoclipe. A levada do rap era bem mais simples, havia pouco grafite nos muros, porém o hip hop era bem mais puro. This is it. This is it. This is it. This is it. Graffiti, as the name itself, is not an art. Graffiti is the application of a medium. It's a matter of bombing, knowing that I can do it. Bombing. Bombing. It's a matter of bombing, 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 knowing that I can do it. You know? Every time I get in the train, almost every day I see my name. I say, yeah, you know what, I was there, I bombed it. Graffiti, as the name itself, graffiti, rapping, and breaking, is not an art. Graffiti is the application of a medium to a surface. All these other people who don't write, they're excluded. I don't care about them. You know, they don't matter to me. It's for us. Graffiti, as the name itself,